Shalom! Tudo bem, crianças? Tudo bem, famílias? Eu sou a Andréia Bernardo e hoje eu estou aqui para contar uma história que está lá em Mateus capítulo 14. É a história de quando Pedro tem aquela experiência assim, sobrenatural de andar sobre as águas com Jesus. Quer saber mais sobre essa história? Então antes vamos pedir para o Espírito Santo, para abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais. Como está lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo possa abrir agora os meus olhos, meus ouvidos espirituais e os teus. Vamos lá, então? A nossa história de hoje começa quando, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus manda os discípulos entrarem no barco, Eu acredito que era o barco de Pedro, e manda eles cruzarem, o mar. E Jesus fica ali se despedindo da multidão, aquela multidão toda que eles tinham alimentado, Jesus tinha alimentado espiritualmente e naturalmente, porque Jesus compartilhou, os pães e os peixes, com aquelas pessoas. E a palavra de Deus diz que era em torno de 5.000 homens, mais as mulheres e mais as crianças. Então eu fico imaginando, as crianças assim ao redor de Jesus, fazendo aquele barulho santo que só as crianças sabem fazer, E Jesus estava ali se despedindo, e aí Jesus nos dá um bom exemplo, Um bom exemplo para a vida da gente. A palavra de Deus diz lá em Mateus 14:23, E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Então, assim, uma coisa que Jesus me deixa assim bastante como exemplo, na Bíblia, é que ele investia tempo, na presença do Deus Altíssimo, na presença do El Elyon. Ele mesmo, ele sendo Deus, Filho de Deus, a Bíblia fala assim de muitos momentos que Jesus se retirava para orar e ali mesmo depois dessa situação, que ele por certo estava cansado, mas ele subiu ao monte para orar e investir tempo, na presença do Pai. Uma coisa me chama a atenção, nesse texto de Mateus, capítulo 14, que investir tempo na presença do Pai deixou Jesus assim muito fortalecido, Ele descansou na presença do Pai, naquele momento de oração no monte, e também ele se fortaleceu, Ele se fortaleceu muito e se preparou para uma experiência muito forte que ele ia ter logo a seguir, Uma experiência tão forte que os discípulos ficaram muito assustados, Eu fico imaginando se eu estivesse lá no barco de Pedro, eu ia ficar com meu cabelo em pé, meus olhos arregalados, porque foi uma experiência assim que até assustou os discípulos, Então a palavra de Deus diz que Jesus, ele desceu do monte, do monte ali da oração, e se dirigiu até a praia, E quando ele chegou na beira da praia, ele viu que o barco tinha se afastado, O barco estava afastado da beira da praia e estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então eu fico imaginando assim os discípulos, mesmo assim muito experientes, com o mar, com o vento, alguns eram pescadores. É desagradável, tu tá num barco que tá sendo açoitado por ondas, sendo chacoalhado pelo vento, Então, a palavra de Deus disse que era a quarta vigília, da noite. Isso significa que era tipo entre 3 e 6 da madrugada, E Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Isso é uma coisa incrível, gente? Porque quem é que consegue andar sobre o mar, E Jesus, depois de ter feito toda aquela multiplicação de pães e peixes, depois de estar na presença do Pai, do Deus Altíssimo,
ele foi ter com os discípulos no barco, caminhando sobre as ondas. E eu te pergunto assim, tu acredita nisso? Eu acredito. Tu sabe por que eu acredito? Porque Jesus já tinha pairado sobre as águas, né? Tá lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, né? Que esse Deus triuno, esse Deus poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse Deus da criação, né? Ele já pairava sobre as águas, né? Então, assim como Jesus estava pairando sobre as águas, andando sobre as águas, né? Ali em Mateus 14, isso tinha já acontecido em Gênesis, né? No Velho Testamento. E está escrito assim, ó, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, comparando, né, Gênesis 1:2 com Mateus 14:25, né, que está escrito assim, ó, mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus a eles andando por cima do mar, né, e os discípulos, ao verem essa cena, eles ficaram apavorados. A palavra de Deus fala que eles ficaram apavorados e começaram a gritar, né, gritar assim, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Eles ficaram muito assustados, né? Eu fico pensando, se eu estivesse lá no barco de Pedro, eu também ia ficar com medo, né? Eu já senti medo muitas vezes. E eu acho que eu ia me esconder, né, num cantinho do barco de Pedro. Mas na vida da gente também é assim, né? Às vezes a gente vê Jesus fazendo algo sobrenatural e a gente sente medo, né? E a gente sente medo, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos, sujeitos a emoções, sujeitos a sentimentos, né? E sujeitos à ação, né? Do nosso sistema nervoso, né? Do nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Deus nos fez assim, né? Deus nos fez com emoções e por isso Ele nos entende, né? Entende tudo que a gente sente e às vezes as nossas reações. Então, enquanto os discípulos estavam lá, né? Tendo aquela explosão do sistema nervoso simpático, né? Adrenalina pegando e eles ali agitados, com medo, né? A palavra de Deus diz que Jesus imediatamente disse para eles, assim, disse para eles 3 coisas, né? A primeira coisa que Jesus disse para eles é: tenham um bom ânimo, né? Ou seja, fiquem tranquilos, né? A segunda coisa que Jesus disse para eles: sou eu, né? Isso daí deve ter enchido, né, os discípulos de alegria e de força, né? Porque Jesus dizendo sou eu, isso deu uma fortalecida na fé, né, dos discípulos. E a terceira coisa que Jesus disse para eles é: não temais, né? Ou seja, pare de sentir esse medo, né? Então encheu o coração dos discípulos, né, com uma nova sensação, né? E aí eu fico imaginando que nesse momento o sistema nervoso parasimpático dos discípulos entrou em ação, né? Trazendo toda aquela calmaria de volta, né? Aquela tranquilidade, os batimentos cardíacos deles começaram a voltar ao normal, né? A adrenalina baixar, né? Então eu acredito que nesse momento os discípulos começaram a ter também reações fisiológicas, né? De começar a voltar ao normal, voltar à tranquilidade. A fé em Jesus trouxe esse bom ânimo, né, ao coração dos discípulos, ao ponto, né, que Pedro, o discípulo mais velho, provavelmente o dono do barco, né, e o discípulo assim mais impulsivo, né, muito impulsivo. Eu entendo tudo porque eu também sou às vezes um pouco impulsiva assim, e ele teve uma ideia, né? Ele teve uma ideia, tu sabe o que ele fez? No verso 28 diz que Pedro disse assim para Jesus: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E aí a palavra de Deus diz que o rei disse assim: vem, Pedro. E aí eu fico pensando, né, se fosse eu, né, ali,
Eu acho que eu ia, apesar de eu não saber nadar muito bem, eu acho que eu ia ter medo de andar em cima das águas, né? Mas Pedro não teve medo, né? Num primeiro momento ele não teve medo. E a palavra de Deus diz que ele foi, né? Foi em direção a Jesus. Então, no verso 29 diz que Pedro andou, né, sobre as águas. Eu fico pensando, né, como Pedro foi privilegiado, né? Imagina, assim, acho que só Maria que teve uma experiência, assim, tão mais poderosa, né, de ter o Filho de Deus na barriga, né, se movendo na barriga dela e ter a oportunidade de ver Jesus crescer, assim, né, como homem, como criança, como adolescente, como homem. Só Maria acho que teve uma experiência, assim, tão impactante, né? Mas Pedro teve muitas experiências com Jesus, ele foi muito privilegiado, ele foi o primeiro a ser escolhido por Jesus, né, para ser um discípulo, ele foi o primeiro apóstolo. E Pedro era um cara simples, né, um cara rústico, um cara assim até meio selvagem, um cara com pouco estudo, né? Ele era bronco, ele era estouradinho, mas ele, por algum motivo, ele agradou, né, o coração de Deus. Deus escolheu, né, Pedro para ser, né, um discípulo bem chegado de Jesus, né? Tinha situações que só Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, né? Então ele era do grupo seleto, assim, de amigos íntimos de Jesus, né? E Pedro estava lá, né? Andou lado a lado com Jesus em terra, em muitos lugares, e andou sobre as águas também, né? Lado a lado com Jesus. E eu acho uma característica que Pedro tinha, eu, Andréia, acho, né? Que Pedro era meio infantil. Ele tinha, assim, esses rompantes que as crianças normalmente têm, né? De querer fazer, de querer ser, né? Quando tu chama assim, quem quer fazer tal coisa? As crianças, né? Logo algumas se destacam, eu quero fazer. E Pedro tinha isso, né? Ele tinha essa vontade de fazer as coisas, né? De seguir Jesus. E isso é muito legal, né? E eu fico pensando, se tivesse uma criança mesmo, né, andando sobre as águas com Jesus, né, se tu tivesse lá, tu não ia querer, né, brincar de correr em cima das águas, de jogar um pouco de água em Jesus, de ficar se molhando, ou de brincar de pega-pega, né, sobre as águas. Eu acho que lá no céu vai ser assim. Acho que lá no céu vai ser bem divertido, porque a palavra de Deus diz que lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter saudade, lá não vai ter sentimentos ruins, né? Lá na casa do rei, lá no céu, a gente vai ter muitos sentimentos de alegria, né? Esses sentimentos bem comuns ao coração das crianças, né, gente? Então, no verso 30, aconteceu uma coisinha, né? A palavra de Deus diz que Pedro reparou, né, na força do vento, né? O vento, né? O vento tão invisível, né? Mas a gente sente o vento, né? O vento tem uma força, né? E o vento tem uma simbologia espiritual, né? O vento representa, assim, a guerra, representa os problemas, o vento representa situações contrárias, né? As doenças, Nós estamos vivendo um tempo que anda ventando bastante, né? Um tempo de coronavírus, um tempo de Covid, e esse é um tempo de ventos, né? Tempo que a gente liga a televisão e vê muitas notícias ruins. Então isso às vezes assusta, né? Assusta, traz medo no coração das pessoas. E esse vento, né, que Pedro sentiu, também causou, né, medo no coração dele. Então a palavra de Deus diz que ele gritou, né? Salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, né? E Pedro me ensina uma lição aqui, né? Que mesmo ele tendo experiência, né? Pedro era um pescador, Pedro era um marinheiro, um homem experiente no mar, né? Mas Pedro me ensina, assim, que mesmo em situações que a gente tem experiência, que a gente tem conhecimento, a gente pode sentir medo, né? E nessa hora, só Jesus para ajudar a gente, né? Só Jesus, só clamar, né, ao Senhor Jesus. E aí a palavra de Deus diz que no verso 31, né, finalmente veio a salvação, né? E a palavra de Deus diz que Jesus prontamente estendeu a mão,
né? E completou com a seguinte frase, né? Homem de pequena fé, por que tu duvidastes? Então, assim, Jesus perguntou isso para Pedro, né? E ele pergunta isso para mim e para ti também, né? Porque muitas vezes a gente duvida, né, da palavra de Deus. Se a gente tem Jesus no coração, a gente tem que ter fé, né? E a gente, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as coisas, né, que os heróis da fé passaram com Jesus, isso fortalece a nossa fé, né, gente? Então, assim, ó, Pedro, ele poderia ter dado umas braçadas ali, né? Quando ele estava afundando, poderia ter dado umas braçadas e nadado até o barco para se salvar, né? Salvar a própria pele. Mas como você sabe, isso não foi isso que aconteceu. Jesus estendeu a mão e juntou Pedro, né? Ali, né? De afundar naquelas águas. E aí a palavra de Deus fala, né? Que os dois subiram no barco. E quando os dois subiram no barco, o vento cessou. E aí, o que aconteceu? Isso tudo, né? Foi com certeza a mão de Deus, né? Deus permitiu o vento, Deus permitiu que Pedro tivesse essa ideia, né? Para chegar num ponto, né? Principal, né? No ponto principal da nossa vida, que é a adoração, né? A palavra de Deus diz que os que estavam lá no barco, né? Adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, essa eu acho que foi a principal motivação, né, do coração de Deus, né, fazer com que aqueles homens tivessem aquelas experiências, né, aquelas experiências com Jesus. E essa experiência, Pedro teve essa experiência, e os outros foram testemunhas, né, dessa experiência de Pedro, justamente para que Jesus fosse adorado, né? O Filho de Deus fosse adorado e essa história ficasse registrado, né, na Bíblia. A Bíblia tem esses registros dessas histórias de fé, para que também nós, né, eu, tu, né, todas as pessoas que amam Jesus possam adorar, né? A palavra de Deus diz que um dia, né, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio nisso, né? Até quem diz que não acredita em Deus, até quem diz que não acredita, né, que Jesus é o Filho de Deus, todas essas pessoas, elas também vão se dobrar, né, dobrar seu joelho diante de Jesus, e elas vão proclamar, né, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, né, gente? E tu, eu pergunto pra ti, tu já conhece esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, né? Que o sangue dele, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Que Jesus é a única porta, né? Ele é a porta do caminho, ele é a porta da verdade, ele é a porta da vida. Ele é o tabernáculo, né, de Deus na nossa vida. Jesus, ele é o único caminho que leva para Deus. Não tem outro caminho, né, gente? E tu já conhece esse Deus, tu já disse isso para esse Jesus maravilhoso que tu crê nesse sacrifício dele na cruz? Tu já faz parte da família de Deus, porque esse é o único jeito de fazer parte da família de Deus, né? E receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando tu declara isso, né, no mundo natural e no mundo espiritual que tu crê no sacrifício de Jesus, tu recebe o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo enche a nossa cabeça de boas ideias. O Espírito Santo, ele nos enche nosso coração de temor. E o Espírito Santo nos avisa, né, do perigo quando a gente tem atitudes erradas, e ele constrange, né, nosso coração. É o Espírito Santo que faz a gente se arrepender, é o Espírito Santo que faz a gente ter boas escolhas, é o Espírito Santo que faz a gente sentir vontade de ler a palavra de Deus, é o Espírito Santo que coloca no nosso coração vontade de investir tempo na presença de Deus, e é o Espírito Santo que faz a gente adorar o Rei. Tu quer adorar o Rei agora comigo? Então feche teus olhos aí e vamos orar? Deus querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, El Elyon, Deus Altíssimo,
Eu creio em Ti, creio no Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz e ressuscitou, e creio no Teu Espírito Santo que habita em mim. Eu Te amo com toda a força do meu coração, Te adoro e declaro no mundo espiritual que Tu és meu Abba Pai, Tu és meu Adonai, Tu és o El Shaddai, Tu és Jeová Shalom, Tu és Jeová Rafá, Tu és Jeová Jiré, Jeová Nissi, Kadosh, Elohim, Tu és Tsekenu Yavé, Tu és o grande eu sou, Tu és Yoshua Ramachia, Tu és Yavé e Tu és Emanuel, Deus conosco. Eu Te amo com toda a força do meu coração e só Tu, Deus triuno, és digno de toda adoração. Amém? Amém. Tu sabe que a adoração é o tipo de oração mais forte, né, que a gente pode fazer, porque a palavra de Deus diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça e na minha. Então a gente não precisa ficar pedindo muita coisa para Ele, porque Ele sabe tudo que a gente quer e que a gente precisa. Mas nós somos seres feitos para adorar, né, um Deus Todo-Poderoso. Então os nomes de Deus são muito fortes, né, no mundo espiritual. E eu quero saber se tu gostou da história de hoje. Tu gostou? Então não se esquece, né, de curtir, comentar, compartilha com aquela pessoa que tu quer ver lá no céu. Se gostou da história? Faz uma arte, né, um desenho, uma pintura e dá de presente, né, para quem o Espírito Santo te mostrar. Se tu quiser mandar uma foto e mandar para mim também nas redes sociais, né? Curte a página lá no Facebook e me segue lá no Instagram. Ou tu pode me mandar também aqui pelo WhatsApp do canal, né, que tá aqui embaixo, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, né, e ativa o sininho. Normalmente eu coloco vídeos nos domingos, tá bom? Eu desejo do fundo do meu coração, né, que as bênçãos do Senhor te alcancem. Alcance a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua cidade e teu país, né? Que as bênçãos alcancem o Brasil inteirinho, né? De ponta a ponta, do Oiapoque a Chuí e as outras nações, né? Do mundo inteiro. E que as bênçãos do Senhor Jesus alcancem Israel e a cidade de Jerusalém. Shalom, gente! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!